corações, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar abrindo nosso entendimento para ouvir Tua palavra, Senhor. Que possa ser bênção em nossas vidas. Que o Senhor use o Guilherme essa noite, em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Então, boa noite, queridos. Deixa eu aqui me preparando aqui. Então, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que se tem algo que eu não consigo admitir, é que o louvor pare no meio, sabe? Eu não consigo admitir isso. Não, mas brincadeira da parte. É porque teve uma questão no louvor hoje de manhã, daí eu introduzi a pregação com uma piada assim, daí, só para descontrair. Mas, então, certo, gente, vamos começar aqui. Eu queria, então, continuar, né, a nossa série de estudos no Evangelho de João. Eu gostaria primeiro de fazer uma breve recapitulação, né, do que nós já vimos. Né? A gente viu faz bastante tempo, foi em 21 de maio, né, do ano passado, que eu preguei a segunda pregação aqui. E até faz bastante tempo, provavelmente os irmãos não vão lembrar muito. Né? Eu, na verdade, lembro como se fosse hoje, tá? Mas... porque eu preguei hoje, né? De manhã lá na IBA, essa mensagem. Então, começando na pregação, né? Na pregação anterior, nós começamos olhando os primeiros versículos do Evangelho de João. Né? Na primeira pregação, né? Nós vimos dos versículos 1 ao 18, que é aquele resumo, né, do livro de João, do Evangelho de João. Nós focamos nos 5 primeiros versículos dessa pregação da primeira, né, em que João, né, o escritor João, apresenta alguém que ele chama de a Palavra. E vimos que a Palavra é Jesus Cristo. Vimos que ele é Deus e, ao mesmo tempo, ele está com Deus. Também vimos que a Palavra... Cristo criou todas as coisas e que, ao criar o homem, deu vida espiritual a ele. Mas o homem escolheu pecar e assim perdeu essa vida espiritual que o capacitava a conhecer, a adorar e glorificar a Deus. Todos agora, né, sem exceção, todas as pessoas, por causa do pecado, têm morte espiritual. Eles estão mortos espiritualmente. E Jesus Cristo é o único que pode dar essa nova vida, uma vida espiritual, a alguém que está morto. Na segunda pregação, dos versículos 19 a 28, nós focamos no primeiro personagem que aparece no Evangelho de João, que é João Batista. Lembrando aqui que, não confundir, né? João, o evangelista, não é diferente de João Batista, né? São pessoas diferentes. João foi alguém muito especial no plano de Deus, porque a vinda dele foi profetizada, né, por Deus em Isaías 40. Nós falamos sobre isso. E seu trabalho era preparar o povo de Israel, para a vida do Messias, que é Jesus. E o ministério dele consistia em pregar às pessoas que elas deveriam se arrepender dos seus pecados e batizar elas como um sinal de arrependimento. João obedecia à vontade de Deus, que ele conhecia através das Escrituras. Ele sabia de Isaías 40, né? E sabia que Isaías 40 falava sobre ele, e ele quis obedecer a essa mensagem. E ele chamava as pessoas a se arrependerem, e ele não temia a reação das pessoas à mensagem dele. Basicamente foi isso que nós vimos nas últimas duas exposições. E hoje a gente vai se concentrar
a nossa leitura no capítulo 1, nos versículos 29 ao 51. Vamos ler até o final do capítulo. Então eu passo a ler aqui, eu tenho a versão NVT. A gente pode abrir nossas Bíblias ou os nossos aplicativos, como diria o pastor Roberto. Sempre quis falar essa frase dele. Então, João capítulo 1, a partir do versículo 29, diz o seguinte. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas me batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Vi o Espírito Santo descer do céu, na forma de uma pomba, e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas, quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre. Onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado. E passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está o verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê nisso? Porque eu disse que o vi sob a figueira. Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, eu consigo notar pelo menos 4 aplicações que a gente consegue tirar para a nossa vida, e elas vão dividir o sermão de hoje à noite. Primeira delas: um discípulo de Cristo aproveita as oportunidades para pregar de Cristo. Um discípulo de Cristo é chamado de forma especial por Deus. Cristo deseja ter discípulos e transformá-los. E o quarto e último: um discípulo de Cristo tem sinceridade no coração. Então, começando pelo primeiro, obviamente, um discípulo de Cristo aproveita as oportunidades para pregar de Cristo. E o texto começa com a frase no versículo 29, começa com a frase no dia seguinte. Olhando para o capítulo 1, a partir do versículo 19, o autor João, ele vai descrever uma série de dias, e os principais acontecimentos que acontecem nesses dias. No primeiro dia, nós vimos no sermão anterior, onde João Batista é interrogado por algumas autoridades de Jerusalém. Ele fala para eles que ele não era nenhuma autoridade profética, que eles estavam imaginando, não era Elias, não era o profeta, não era o Cristo.
E ele aproveita ainda e prega que havia uma pessoa superior a ele, que os judeus não conheciam. E aí encerra o dia. No segundo dia, João tem um encontro, né, com essa pessoa, que é Jesus. Logo que vê ele, fala algo muito importante. A gente até comentou, a gente cantou sobre isso, né? No louvor que o Jonas trouxe, Cordeiro de Deus. Ele disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que João ele queria dizer com essa expressão Cordeiro de Deus? Bom, nós temos que lembrar que os ouvintes de João, naquele momento, eram judeus. E a palavra cordeiro fazia menção a alguns costumes ou passagens das Escrituras. Faz referência, por exemplo, ao cordeiro pascal, que nós vemos em Êxodo capítulo 12, dos versículos 1 ao 4. Você não precisa abrir lá, mas basicamente Deus, nesse texto, institui a Páscoa lá no Egito, quando os israelitas estavam no Egito, quando o povo estava prestes a ser liberto da escravidão. Eles tiveram que matar um cordeiro perfeito, assar a carne desse cordeiro e comer a carne dele. O sangue deles tinha que ser passado nos umbrais das portas, né? Tinha que passar o sangue. E esse sangue é o que poupou as pessoas daquela casa de receberem a praga de Deus naquele dia. Deus disse que iria matar os primogênitos, né? Seria a 10ª praga. E Deus poupou os israelitas disso. E essa cerimônia deveria ser realizada todos os anos. Deus instituiu essa cerimônia para ser realizada todos os anos como um memorial para os judeus. E além dessa, havia outras tantas cerimônias em que os israelitas sacrificavam cordeiros. Só que João aqui, ele não estava se referindo somente aos sacrifícios e às cerimônias, né? Ele também estava... E o que esses sacrifícios significavam. Como também ele lembrava de uma profecia. É uma profecia de Isaías, no capítulo 53, versículo 7. A gente pode abrir lá, rapidamente. Isaías 53, no versículo 7. Isaías 53, 7 diz o seguinte: Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda, diante dos tosqueadores não abriu a boca. Então, esse texto fala do servo sofredor, capítulo 53. Fala do servo sofredor que foi morto para levar sobre si os nossos pecados. E esse servo, que é Jesus, referenciando a Jesus, ele é comparado a um cordeiro. Né? Nesse versículo que a gente leu, versículo 7. E é sobre esse cordeiro que os israelitas lembravam por meio dos sacrifícios. Ele viria como servo para tirar o pecado do mundo. E João agora estava diante dele. Jesus Cristo era o cordeiro que Deus deu. E ele que tira o pecado do mundo. Isso revela o perfeito sacrifício de Jesus. Antes, os sacrifícios dos cordeiros só encobriam os pecados, mas tinham que ser repetidos constantemente, ano após ano. Era constantemente esses sacrifícios. E porque eles eram imperfeitos, não tinham como, de fato, tirar o pecado. E Jesus é o sacrifício definitivo, porque ele sim pode nos livrar do pecado de uma vez por todas. Não há mais necessidade de novos sacrifícios. João ainda complementa, dizendo que Jesus, aqui no texto de João, ainda complementa que Jesus era superior a ele. O que ele também havia dito para os líderes judeus no dia anterior. A gente tinha visto isso. No versículo 34, ele diz que Jesus era o Filho de Deus. E é importante nesse momento pensar um pouco sobre a cultura judaica, porque a cultura judaica daquela época, porque a expressão filho de podia ser usada para expressar uma pessoa que tinha a mesma natureza e caráter de outra. Então João basicamente está nos falando que a natureza do cordeiro, da natureza do Cordeiro de Deus, que é a do próprio Deus. O pecado contra o Deus eterno merece uma punição eterna. Somente um sacrifício de igual valor pode pagar por esse castigo. E o sacrifício dos cordeiros simbolizava que alguém tinha que morrer para pagar o pecado. Porém, não eram sacrifícios suficientes e tinham que ser repetidos. Somente o próprio Deus seria o cordeiro perfeito e eterno. Deus queria que
cordeiro fosse apresentado a Israel, e ele usou João para esse papel de apresentador. Ele preparou o palco, né? João tinha preparado o palco através do ministério dele, pregando a necessidade de arrependimento e batizando as pessoas. O João foi basicamente o aplanador, né, do terreno. A essa altura do campeonato, ele já estava recebendo muita atenção das pessoas. O próprio escritor do Evangelho, desde os versículos 19 ao 35, se preocupa em mostrar as ações de João aqui, 19 ao 35. Só que só depois desses versículos que o foco passa a ser Jesus até o final desse Evangelho. E tem uma coisa que eu noto aqui, é bem interessante, que era o seguinte: mesmo que João sendo o centro das atenções até agora, ele aproveitava essa atenção para direcionar para Jesus. A atenção dele era direcionada para Cristo. Desde o versículo 19, João fala que ele não era ninguém importante, que Cristo era superior a ele. E agora que Cristo aparece publicamente, ele logo fala dele. João não perdia a oportunidade de falar do Senhor. As ações de João e a atenção que ele recebia eram oportunidades para ele direcionar essa atenção para Cristo. Na verdade, todos os seguidores de Cristo são encorajados a não perder a oportunidade de pregar do seu Senhor. A gente pode ver isso lá em 1 Pedro, a gente pode abrir comigo, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 15. Primeira Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor em sua vida. Pedro 3, 15. Desculpa, versículo 15 mesmo. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor em sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-lo. Então aqui, Pedro, ele nos exorta de que nós devemos estar sempre preparados, né, para responder a razão da nossa esperança, aquele que é a nossa esperança. A gente precisa estar preparado. A minha esperança é Cristo. E ele é o Cordeiro que me livra do pecado. Eu estou aqui hoje na frente de vocês e eu estou ganhando a atenção de vocês, a atenção de todos, e eu peço a atenção de vocês. Não porque eu quero falar de mim, não porque eu quero dizer que eu sou incrível, não é isso, gente. Mas eu quero falar do meu Senhor. Eu quero falar daquele que me salvou um dia. E, queridos, se ele é o seu Cordeiro, você precisa apresentá-lo ao mundo. Você precisa pregar sobre Jesus às pessoas. Deus quer que você não pare de pregar. Esteja atento às oportunidades, assim como o João estava. Teve uma vez interessante, que lá na faculdade, mas vou contar uma história pessoal aqui. Lá na faculdade eu fui questionado por um colega, né, ele achou estranho que eu nunca falava palavrão. E, gente, esse é o momento. Né, esse é o momento de explicar o porquê. Né, por que eu não falava palavrão. Em todo lugar sempre vai haver uma oportunidade, sempre vai haver algo do nosso comportamento que é estranho, e isso a gente pode aproveitar para explicar de Jesus, explicar a razão da nossa esperança. Precisamos depender de Deus, e que Deus nos dê sabedoria e coragem para falarmos no momento certo, assim como João fazia. Então, queridos, que as nossas ações sempre reflitam a nossa fé no Messias. A vontade de Deus é de que todos cheguem ao arrependimento. A gente viu isso na pregação anterior. Então, que de fato possamos pregar esse arrependimento às pessoas. Então, o segundo ponto, um discípulo de Cristo é chamado de forma especial por Deus. E seguindo o texto, né, de João Batista segue dando um testemunho e sobre algo que ele tinha visto em um momento muito especial da vida dele. Ele diz que vê o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre Jesus. Isso aconteceu justamente no batismo de Jesus. É um acontecimento que tanto Mateus, Marcos e Lucas
os outros evangelistas relataram. A gente pode abrir lá em Mateus, rapidamente, Mateus capítulo 3, os versículos 13 ao 17. Então, Mateus capítulo 3, do 13 ao 17, diz o seguinte: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu. É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Então Jesus, aqui ele vem para ser batizado por João e acontece algo sobrenatural. Interessante que o Espírito vem e pousa sobre Jesus. E esse Espírito é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Eu tinha explicado na primeira pregação que 3 pessoas formam um único Deus, certo? E no batismo de Jesus, as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, aparecem. Isso marca um momento muito especial. Foi o início do ministério de Jesus aqui na Terra. Em todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, após o batismo, é que começa a ser narrado as ações de Jesus. Os milagres dele, seus ensinos. Mas o evangelho de João é interessante porque se preocupa em mostrar que João Batista tinha a tarefa especial de comprovar que ele era o Messias. Por isso que existe a preocupação do narrador João em dizer o que João Batista viu a respeito do batismo de Cristo. E é interessante porque isso era usado até mesmo na igreja. Olhem o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 10, os versículos 33 e 34. Então, Atos 10, versículo 33 e 34 dizem: Desculpa, é 34 e 35 eu falei. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Eu acho que não é esse versículo aqui. Aqui, é o versículo 37, eu falei errado, eu anotei errado aqui. 37 diz: Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi para toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Anotei aqui errado o texto. Mas aqui nesses versículos 37 e 38, o apóstolo Pedro aqui, nesse texto, ele começa a pregar sobre Jesus na casa do centurião Cornélio. E ele começa a falar sobre Jesus, e justamente por aquilo que João testemunhou, é o batismo de Jesus. A unção do Espírito, era um sinal que marcava a escolha de alguém. A unção, normalmente a unção era algo que marcava a escolha de alguém muito importante no Antigo Testamento. E Deus Pai ungiu Jesus como seu escolhido, com a unção do Espírito. A partir daí, Jesus começa seu ministério. O Espírito Santo inaugura o ministério de Jesus. Deus diz a João que Jesus também batizaria com o Espírito Santo. E é interessante que isso é um fato muito importante. Só que esse batismo do Espírito Santo, eu vou deixar para falar no sermão futuro, já que esse é um tema mais destrinchado por Jesus ao longo dos evangelhos. Agora, presta atenção aqui, no texto de João, que João fala que não conhecia Jesus. Mas é interessante aqui, porque pode surgir uma dúvida em nós,
que é o seguinte, lá em Mateus, a gente leu antes, é dito que João reverencia a Jesus antes mesmo do batismo dele. Antes mesmo de receber ou ver aquele sinal do Espírito. Mas aqui surge uma questão muito importante, gente, porque afinal, João conheceu o Messias antes ou depois do batismo? E isso parece um problema aparente para nós, mas tem uma solução bem simples. A gente pode ver isso em Êxodo, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Olha só o que diz. Versículos 12 e 13 de Êxodo 3. Então, versículos 12 e 13 de Êxodo 3 diz: Deus respondeu: Eu estarei com você, este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, o que diz nesse versículo, no versículo 12? No capítulo 3, né, esse capítulo falando um pouco do contexto, no capítulo 3, é quando Deus fala com Moisés através da sarça ardente. E ele envia Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, né, nesse momento. E nesse diálogo, Deus fala que quando o povo iria adorar, Deus prometeu que o povo iria adorar naquele monte, o Monte Sinai, o monte que ele estava falando com Moisés. Isso seria um sinal de que Deus tinha enviado a Moisés. Mas, gente, pensem comigo. Agora, uma questão lógica aqui. Deus fala através de uma sarça que pegava fogo e não se queimava. Pense comigo, isso já não era sinal suficiente para que Moisés entender que ele foi enviado por Deus? E mais, quando ele volta do Egito, e Deus executa as 10 pragas nos egípcios, e depois da saída deles, Moisés levanta o cajado e o mar se abre. Isso tudo já não seria sinal suficiente para Moisés entender de que ele era enviado por Deus? Certamente. Mas a adoração no Monte Sinai, esse sinal que Deus deu, seria uma confirmação. Ou melhor, uma reafirmação para Moisés e para todo o povo de que ele era o enviado por Deus. Da mesma forma, se a gente pegar aqui e transportar para o texto de João, o sinal do Espírito não era o meio pelo qual João reconheceria Jesus, mas uma confirmação da primeira revelação que Deus deu para ele. Mais do que isso, seria uma forma para que todo mundo conhecesse o Messias. Como a gente viu lá no texto de Atos, né? Pedro apresentando Cristo a partir do testemunho de João. E por isso, João diz no versículo 34 que viu isso acontecer e por causa desse fato, ele dá testemunho de que ele é o Filho de Deus. Mas tanto João quanto Moisés, eles cumpriram seus papéis. Mesmo antes de acontecer o sinal que Deus tinha prometido. Mas mesmo assim, a gente pode ver que João ele recebeu uma revelação especial de Deus. Aliás, afinal, ele no texto aqui, é dito que quando Deus enviou ele, disse que ele reconheceria o Messias, disse um sinal para ele, deu um sinal para ele. Deus falou com João. E, de certa forma, todas as pessoas, elas também precisam receber um conhecimento especial de Deus. Olha o que diz os versículos 12 e 13 de João. A gente pode voltar lá para o texto de João. João no capítulo 1, os versículos 12 e 13 diz o seguinte. 12 e 13 diz o seguinte. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então não é por vontade humana que alguém se faz filho de Deus. Aquele que faz Jesus conhecido é o próprio Deus. No livro de Atos, no capítulo 16, Paulo chega em Filipos e encontra Lídia. Vocês devem lembrar dessa história. O texto fala que Deus abriu o coração dela
para que entendesse o que Paulo estava falando, para que cresce no Evangelho. E na minha vida, se eu for pensar nisso na minha vida, quando eu era adolescente, já tinham me falado sobre Jesus, eu já tinha ouvido falar dessa pessoa, porém, na verdade, foi só em 2012 que eu recebi uma compreensão especial de Deus, vindo do próprio Deus. Foi lá no PV Sul que eu entendi quem era de fato Jesus Cristo para a minha vida. Eu entendi que ele era o Cordeiro de Deus. Não foi nesse momento eu não tive nenhuma visão, nenhum sonho, nada tão especial como tem aqui no texto para João, mas foi apenas uma compreensão de que eu era pecador, de que eu precisava me arrepender e crer em Jesus. Isso foi dado por Deus. Não foi nenhuma outra pessoa que conseguiu dar isso para mim. E se você é um seguidor de Cristo Jesus, você teve um dia que recebeu essa compreensão. Querido, você teve um dia que se arrependeu dos pecados, confiou em Jesus como seu Salvador e como seu Cordeiro. E se isso nunca aconteceu, saiba que ainda há tempo. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nunca esqueçamos do propósito do Evangelho de João, a gente já comentou sobre isso, que é mostrar como as pessoas elas podem receber nova vida por meio de Jesus Cristo. Queridos, Deus ele tem o melhor para nossas vidas. Nunca se esqueçam disso. Então, como terceiro ponto, Cristo deseja ter discípulos e transformá-los. Então, a partir do versículo 35, chega um novo dia, ocorre um novo evento de João com Jesus. João encontra de novo Jesus. E mais uma vez, João aproveita a oportunidade para testemunhar, mas agora na companhia de 2 dos seus discípulos. E movidos pelo interesse, esses discípulos saem de perto de João e vão buscar Jesus. Jesus olha em volta e vê que 2 pessoas estavam seguindo ele, de curioso, né, olhando para ele. Então ele pergunta a intenção deles. Por que eles estavam seguindo Jesus? E os discípulos pedem para ir até onde Jesus estava. Eles queriam saber onde Jesus estava para ir com ele. Tamanho era o interesse que eles tinham em conhecer quem ele era. E Jesus, ele permite, ele os recebe e fica o restante do dia com eles. Isso nos mostra que a vontade de Cristo é, sim, fazer discípulos. E mais, ele deseja que seus discípulos sejam transformados. A gente consegue ver isso a seguir quando André, um dos que estavam com João, um dos discípulos de João, que decide seguir Jesus, ele vai até o seu irmão Simão, como diz o texto. Ele chama a atenção de Simão, falando que tinha achado o Messias. E eu havia falado na pregação anterior que essa era a promessa mais importante que Deus tinha dado ao povo. Muitos estavam esperando por isso. E Simão era um deles. Simão e André eram 2 pessoas que estavam esperando o Messias. E logo que Simão chega até Jesus, ele fala algo muito curioso a respeito de Simão. Ele teria um novo nome agora. Ele seria chamado Cefas. E Cefas era um nome hebraico. E o nome grego, né, para Cefas é Pedro. Então ele é o nome que a gente mais conhece, né, a forma grega, que é Pedro. Ele se tornaria, o interessante é que ele se tornaria o discípulo mais conhecido de Jesus. E vocês sabiam que Pedro, nos evangelhos, né, em todos os 4 evangelhos, ele fala mais do que todos os outros discípulos juntos? É bem interessante isso. E algo que era bem comum, e a gente vê no caráter de Pedro, era a sua impulsividade e a sua inconstância. Por exemplo, ele disse que nunca deixaria Jesus, mas no fim ele negou Jesus. Quando Jesus ia ser preso, por exemplo, ele dá uma espadada e corta a orelha do servo, lá do soldado. E esse era o Senhor Pedro. O Pedro, mas é interessante que o nome Pedro significa rocha. E esse era o objetivo de Cristo. Cristo queria transformar o caráter inconstante de Pedro em algo firme como rocha. Pedro seria um dos mais importantes líderes da igreja. Mas para executar o ministério que ele tinha, ele precisava ter uma mudança no coração dele. E não é só ele, gente, mas todo servo de Cristo
ele precisa de uma mudança. Temos que lembrar que ao crer em Jesus, ele não remove completamente o pecado em nós, não remove o pecado em nós no mesmo instante. Na expressão Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquela que João falou, a palavra grega que foi traduzida por tira, significa uma ação contínua. Então Jesus está tirando, ou o Cordeiro está tirando o pecado do mundo. E nós não nos tornamos sem pecados a partir da conversão. Deus precisa executar uma ação contínua de transformação nas nossas vidas. A gente pode ler 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18. Então, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, diz o seguinte: portanto, todos nós, os quais o véu for removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, Deus quer que, por meio de Jesus Cristo, nós sejamos parecidos com Ele, refletindo o seu caráter. Para isso, podemos olhar para Jesus, podemos ver o exemplo dele, vermos qual era a conduta dele e imitá-la. E ele foi o nosso exemplo perfeito, e a partir dele, gente, é que as nossas atitudes podem ser transformadas a partir dele. E olhem outro aspecto interessante sobre essa transformação, que está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, como Paulo fala, mas sim deixar que Deus nos transforme. Uma consequência dessa transformação é descobrir a direção clara de Deus em nossas vidas. Nós descobriremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Pedro deveria deixar que Cristo transformasse o seu caráter inconstante em rocha. Só assim ele poderia ser um dos líderes da igreja. Só assim ele entenderia o seu propósito. E esse é um conselho que a gente pode ter para todos nós. Nós precisamos ser transformados, a fim de plenamente executar o plano de Deus para nossas vidas. E como último ponto, um discípulo de Cristo tem sinceridade em seu coração. Então, voltando aqui para o texto de João, após essa conversa que Jesus tem com Pedro, Jesus vai para Galileia, uma região ao norte da Judéia, e ao encontrar Filipe, e lá ele encontra Filipe, e ele chama para segui-lo. A Bíblia não relata se houveram outros diálogos entre Jesus e Filipe aqui, mas o que parece, Filipe logo seguiu Jesus. Foi algo muito rápido. E logo descobriu que Jesus era alguém muito especial. Da mesma forma que André, Filipe também foi chamar quem ele conhecia. E assim foi falar com Natanael. Notem o que Filipe disse a Natanael no versículo 45 ali de João. Versículo 45 disse: Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Tanto Filipe quanto Natanael, eles nutriam a esperança pelo Messias. E essa esperança podia ser vista nas Escrituras, como ele diz aqui, sobre as Escrituras e os profetas. E, gente, se nós olharmos bem detalhadamente, no Antigo Testamento há inúmeras referências sobre o Messias. Todos os livros escritos antes da vida de Jesus preparavam o povo para a chegada dele. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. E da mesma forma, ele deve ser o centro das nossas vidas. Mas voltando para a conversa entre esses dois homens, Filipe e Natanael, a gente observa uma reação bem curiosa de Natanael. Ele achou meio estranho
e a descrição que Filipe dá de Jesus. E ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E essa estranheza, ela é justificada pela má reputação que a cidade de Nazaré tinha nos tempos judaicos daquela época. Interessante que Natanael era alguém sincero com os fatos. Ele analisava os fatos e era sincero com eles. Nele não tinha fingimento. E por isso ele faz essa pergunta. Uma pergunta sincera. Mas mesmo diante da desconfiança, ainda assim, Filipe convence ele de ir olhar com os próprios olhos, né? E ver quem era Jesus de fato. Quando chega até Jesus, o mesmo faz um elogio a respeito do caráter dele. Fala da sinceridade que ele tinha. Naturalmente, Natanael questiona como Jesus podia saber a respeito dele, né? Se eles nunca tinham se visto. E a resposta foi surpreendente. A resposta de Jesus. E Jesus responde que ele já tinha conhecimento sobre Natanael. E Jesus já conhecia não só onde Natanael estava, onde ele andava, mas também ele conhecia o coração de Natanael. Jesus, sendo Deus, ele conhecia o coração de todas as pessoas. E no texto grego, é interessante que nesse texto aqui no grego, Jesus diz que Natanael não tinha nenhum dolo. E essa palavra dolo significa engano ou fingimento. Jesus não elogiou a desconfiança que Natanael tinha, mas ele elogiou por causa da sinceridade do coração dele. Natanael, frente aos fatos, reconhece que ele era o Filho de Deus e Rei de Israel. Ele honra a Jesus por isso. Depois deste reconhecimento, Jesus fala que, além desse sinal, ele veria coisas muito maiores. E acrescenta uma frase bem curiosa. Ele diz aqui: vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E essa expressão Filho do Homem, usada aqui, é mais uma das referências de Jesus no Antigo Testamento. E essa referência pode ser vista em Daniel 7, capítulo 7. Mas, sobre a expressão inteira, o que significava o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem? Jesus faz referência a algo que aconteceu com Jacó, um dos patriarcas da nação de Israel. Depois que ele fugiu do seu irmão Esaú, em um certo momento da fuga, é dito que Jacó foi dormir e nisso ele teve um sonho. No sonho ele viu uma escada que é do céu à terra, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Jesus faz menção a esse sonho e diz que ele mesmo, Jesus, seria a escada. Ele seria o meio que ligaria a terra ao céu. Ou seja, Jesus é o elo que nos conecta com Deus. Ele é o cumprimento do sonho de Jacó. Mas uma última coisa que eu gostaria de destacar aqui, referente a Natanael, é que a sinceridade é uma qualidade dos discípulos de Cristo, que os discípulos de Cristo precisam ter. Na verdade, o fato de tornar-se um discípulo de Cristo, você já precisa avaliar os fatos bem e ser sincero. Ao longo do Evangelho de João, é possível notar alguns casos de pessoas que foram sinceras e elas de fato receberam a salvação. Por outro lado, houveram também outras pessoas que, não havendo sinceridade no coração delas, eles não reconheceram Jesus como Salvador. Leiam comigo 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz o seguinte: examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Então, Paulo fala aqui de uma avaliação sincera do coração, para de fato que a gente entenda qual é a nossa situação diante de Deus. Existe algo que também pode acontecer conosco, por exemplo, que é avaliar a nossa conduta baseada na dos outros. Né? Se eu olho que alguém comete um pecado, eu acho que eu não faço coisas tão erradas quanto essa pessoa.
Mas dessa forma a gente fecha os olhos para aquilo que Deus deseja transformar em nossas vidas. A gente fecha os olhos para os nossos erros. Não teremos, assim, a experiência de conhecer a vontade de Deus, como eu havia mencionado antes, né? Justamente pela falta de sinceridade. E Deus deseja uma atitude de nós. E, queridos, que assim seja nas nossas vidas, que a gente busque sermos sinceros com os fatos, que a gente busque aquilo de Deus, aquilo que agrada a Deus, que buscamos viver de acordo com aquilo que Deus quer, que a gente possa aproveitar as oportunidades para pegar sobre o nosso Salvador. Que assim seja em nossas vidas. Possamos orar agora. Pai amado, quero chegar à Tua presença e te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é rica e fala aos nossos corações, Senhor. Ela nos ensina e ela nos exorta, Pai. Ela nos exorta que a gente deve ter uma atitude diante de Ti, Senhor. Que a gente deve reconhecer nossos pecados. Que a gente deve ser sincero diante dos fatos, Senhor. E reconhecer, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Porque somente com sinceridade, Pai, é que seremos transformados por Ti. Somente recebendo a Tua palavra é que nós, de fato, entenderemos, Senhor, o que precisa ser mudado em nossas vidas. Que possamos aproveitar todas as oportunidades, Pai, para, de fato, falar dessa esperança e que não sejamos pessoas que temem a homens, mas que sejamos, de fato, servos Teus, Pai. Porque se recebemos essa salvação, Senhor, que a gente possa falar dessa salvação, Senhor. E que sim seja para a Tua honra, Senhor, e para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o centro da palavra, o centro de nossas vidas, a Ele que nós rendemos glória, Pai. E a Ele que te pedimos. Amém.